Meu nome é Wilson, morei 5 anos nos Estados Unidos e hoje estou aqui na Implar com o Dr. Sérgio Dias e gostaria de esclarecer algumas dúvidas a respeito de implantes. Dr. Sérgio, alguns brasileiros que estão vivendo fora, não só nos Estados Unidos, como em outros países, às vezes têm dúvidas sobre a questão dentária. Para fazer o implante hoje é muito complicado? Em questão, vamos dizer assim, as pessoas têm medo por questão de dor, ou seja, até mesmo de quanto tempo levaria para a pessoa se recuperar do implante total, porque muitas das pessoas perderam não só o dente parcialmente, mas total. Wilson, com relação à implantodontia, nós temos hoje assim, muitas tecnologias, muitos métodos, né, que proporcionam que o tratamento odontológico com implantes ele seja realizado com conforto total e principalmente sem dor, porque o grande medo é sentir dor. E o dor hoje é totalmente controlável, né? Então você não vai sentir dor nenhuma. Esse tratamento ele pode ser feito tanto para devolver um único dente, como você já disse, fazer a devolução de todos os dentes. O grande detalhe é o seguinte, que esse procedimento então seja feito com segurança e com conforto. Para isso, é interessante que uma série de exames preliminares sejam feitos, cada um seja tratado de forma individual, com as suas particularidades, e aí sim, com essas características, é feito um planejamento e, em cima desse planejamento, é que será realizado o tratamento. O tratamento ele é realizado, a parte cirúrgica, dentro de um centro cirúrgico, onde o paciente ele dorme, né? A anestesia ela é local, mas tem-se o benefício de o cliente ficar totalmente relaxado, ou seja, ele fica dormindo, ele não participa do evento cirúrgico, que é o grande medo, né? Com relação à parte da confecção do dente, ela é muito mais tranquila, vamos dizer assim, e pode ser feito com o cliente participando, acordado, né? Porque muitas vezes é extremamente interessante que o cliente participe da beleza do seu sorriso, que o conceito de beleza ele é individual. Então, nós nos preocupamos com a parte funcional, mas na hora de definir a beleza, inclinação do dente, cor do dente, né? Ou seja, a reconstrução do sorriso do sonho, é extremamente que o cliente participe, né? Então, com relação à parte de dor, é uma coisa que não existe, e com relação ao resultado, é um tratamento com uma perspectiva de sucesso altíssima. Diria que hoje, perto de 100% dos casos são resolvidos com sucesso. Dr. Sérgio, gostaria que o senhor esclarecesse mais uma dúvida para mim. Resido em Poços de Caldas há 11 anos e agora, vindo aqui visitar a clínica, estando conversando com o senhor, eu pensava, na verdade, que a Implar era especialista somente no implante. Mas hoje, eu conversando um pouco aqui com os amigos e falando com o senhor, eu pude ver que vocês não fazem somente o implante, mas também a reconstrução de gengiva, e é uma coisa que até eu mesmo gostaria de corrigir na minha filha, eu um pouquinho também, então gostaria de, para as pessoas que estão assistindo esse programa, que eles também, que o senhor pudesse esclarecer a respeito disso, sobre reconstrução de gengiva, ou também para a pessoa que é diabética, se ela pode fazer ou não este implante, ou seja, não só o implante dos dentes, mas a reconstrução da gengiva. Com relação ao diabético, é extremamente importante que qualquer tratamento odontológico que o diabético vá se submeter e que esteja envolvido a parte cirúrgica, a parte de exames ela tem que ser muito bem detalhada. Então é importante um acompanhamento médico, e esse é um detalhe que nós temos aqui, né, esse cuidado, porque é importante verificar se essa diabetes é controlada ou não, né, se há necessidade primeiro de um tratamento médico prévio, para que depois possa se fazer a intervenção cirúrgica, mas a gente costuma dizer o seguinte, que hoje nós temos medicamentos extremamente eficientes e condutas também extremamente eficientes. Então, o diabético, se a conduta for correta, se a metodologia empregada for correta, ele pode ser tratado como um paciente normal. Bom, meu nome é Nilza Passos, morei 20 anos nos Estados Unidos, morei em Londres, e hoje estou aqui ao Brasil há 8 meses e estou retornando novamente a New York. E eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Sérgio Dias, né? Dr. Sérgio, o meu neto esteve ao Brasil, né? E queria fazer um tratamento dentário. Aqui ele não pôde fazer porque não tinha ninguém para pôr ele dormir. Ele queria dormir. Então ele disse, não vou ficar aqui, eu vou voltar para o meu país, porque lá eu vou conseguir fazer os meus dentes. Então, eu queria fazer uma pergunta que o senhor falou que hoje tem, né?
Neuza, com relação a tratar os seus dentes dormindo, essa é uma modalidade assim, extremamente comum em quase todos os consultórios nos Estados Unidos, né? Normalmente se usa-se o óxido nitroso, né, que é onde o cliente vai inalando uma mistura entre oxigênio e nitrogênio, né, o óxido nitroso, e a partir daí consegue-se uma sedação, ou seja, você fica num estágio de conforto, de sonolência, né, e fica relaxado de tal forma que você consegue então fazer o tratamento de forma mais tranquila. Isso é possível de ser feito, isso é uma prática comum, que nós já fazemos há mais de 10 anos aqui, né, esse tipo de trabalho, utilizando o óxido nitroso. E em algumas situações, quando o caso clínico necessita, existe a possibilidade também de se fazer uma sedação endovenosa, onde o cliente realmente ele vai dormir. É lógico que, durante todo esse período, ele estará sendo monitorado por um médico anestesista, o que nos dá conforto para fazer qualquer tipo de trabalho odontológico. E essa é uma característica assim, extremamente importante de tratamento, que se aplica muito a um tipo de trabalho que nós temos, que é o atendimento aos pacientes especiais. Porque em muitos pacientes especiais, né, portadores de síndromes, a gente só consegue realmente fazer o tratamento odontológico quando há cooperação total do paciente. Então, assim, é extremamente necessário que a gente faça uma sedação. Então, se o cliente não estiver sedado, o tratamento ele não acontece. Porque o cliente, mesmo que ele se esforce, ele não consegue cooperar com o dentista. E aí o tratamento fica extremamente estressante e o que acaba comprometendo o resultado final do serviço. Doutor Sérgio, eu tenho uma segunda pergunta para você. Sobre essa pressão alta, pessoas que têm problema de coração, dá algum problema assim, na cirurgia, alguma coisa assim? Com relação assim, ao estado de saúde geral do paciente, nós fazemos uma série de exames preliminares, como eletrocardiograma, exames de sangue, e é extremamente importante que se faça, então, uma consulta prévia ao atendimento, uma consulta médica, né, onde é determinado qual é o risco de se tratar esse paciente. Se ele pode ser tratado numa clínica convencional, se ele precisa ser tratado em um ambiente hospitalar. E com relação aos hipertensos e cardiopatas, é extremamente importante que se tenha a estrutura adequada para se fazer o atendimento. Porque mesmo que ele seja hipertenso, se a pressão estiver controlada, se você tiver os equipamentos adequados para mantê-lo tranquilo, você não vai ter problema com relação à hipertensão. E com relação à parte cardiológica, é importante que também se tenha uma avaliação cardiológica prévia à realização dos procedimentos. Mas tanto o cardiopata quanto os hipertensos podem fazer seus tratamentos sem problemas, sem risco. Meu nome é Vanderlei Vieira, eu sou residente na América há 30 anos, no estado de Nova Jersey, na cidade de North Arlington. Estou de passeio aqui em Poços de Caldas, visitando meus familiares, e eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Sérgio Dias a respeito desse sistema maravilhoso que está sendo feito pela Implar na cidade de Poços de Caldas. A minha pergunta é o seguinte, doutor Sérgio: por quanto tempo, no meu caso, por exemplo, como eu tenho residência fora, qual é o prazo necessário para que eu esteja aqui na cidade de Poços de Caldas para fazer um tratamento completo nessa parte nova, né, dentária? Quantos dias eu precisaria ficar aqui, vamos dizer, à sua disposição, na sua clínica, na Implar, para fazer esse tratamento? Com relação ao tempo, é extremamente importante que a gente faça inicialmente um projeto, porque cada caso será necessário um X tempo para que o tratamento ocorra por completo. Há situações em que é possível reconstruir todos os dentes, devolver todos os dentes em um único dia. Há situações onde será necessário um planejamento mais detalhado, no seguinte sentido, de várias consultas, né, para que o tratamento chegue ao fim. E esse tempo ele pode ser dosado, pode ser montada uma agenda de maneira que você venha, fique 10 dias e depois de um determinado prazo volte, fique mais 5, depois de um prazo volte, fique mais 10, mais 15, né? Mas o importante é o seguinte, que antes do início do tratamento você já terá o quê? Uma ideia detalhada de quanto tempo será necessário para que o tratamento ocorra do começo ao fim. Meu nome é Silvio Barzagli,
Já morei nos Estados Unidos, na Itália, agora a nova residência é o Canadá. E nós sabemos que, quando a gente vive fora, um grande problema nosso é o tratamento dentário, porque os dentistas exigem o prontuário. Então, a nossa dificuldade é trabalhar com clandestinos. Agora, vindo a Poços de Caldas, conhecendo o Dr. Sérgio Dias, conhecendo a Implar, é um hospital odontológico, para mim, um top do mundo, é fantástico e quero parabenizar, doutor. Eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira pergunta é sobre o visagismo. O visagismo ele foi incorporado na odontologia, tá? Isso bem recente, tá? O precursor nesse tipo de trabalho no Brasil e também dos precursores no mundo se chama Dr. Braulio, tá? O Dr. Braulio ele atende tanto aqui na Implar como também atende na Europa, né? Então ele tem a residência no Brasil hoje é Poços de Caldas para os atendimentos e a outra residência é em Istambul. Então, o que seria a ideia de aplicar o visagismo na odontologia? Tá? Seria aplicar uma filosofia de tratamento onde o seu sorriso possa ser reconstruído de acordo com aquilo que você gostaria que fosse o seu sorriso, respeitando as suas vontades, respeitando a tua parte psicológica, respeitando o teu ser. Porque muitas vezes aquilo que eu acredito que seja bonito, que seja ideal, muitas vezes pode não agradar você. E se nós fazemos o seu sorriso de maneira que você tenha toda a participação nessa reconstrução, tem a opção também de participar da decisão, possa visualizar o seu sorriso tudo em desenhos, através de um programa de computador, antes que ele seja realizado, né, opinando, não, quero que mude esse ângulo, quero um pouquinho maior esse, quero que mude essa cor. Né? Se você está totalmente envolvido, a gente consegue, no final, ter um resultado que é aquele que você buscava. Então, o visagismo, hoje, ele traz para nós essa particularidade. Então, tudo se começa com uma entrevista com a parte psicológica. Então, onde a psicóloga vai definir qual que é o seu perfil, se você tem um perfil forte, se você tem um perfil mais frágil, se você é uma pessoa que impõe as suas decisões. Né? Então, tudo isso vai ser avaliado na hora de determinar o formato do seu dente, a angulação que ele vai ocupar. Porque se nós estamos com a oportunidade da reconstrução, a gente pode fazer uma reconstrução de maneira que você atinja todos os seus objetivos. Né? Então, é feito primeiro desenhos, modelos, fotografias, né? E através disso é feito um planejamento. E fazer é mais simples do que planejar. Então, se você participa do planejamento, a realização ela fica extremamente simples. Minha segunda pergunta, Dr. Sérgio, ela está baseada sobre o trauma que as pessoas têm de ir ao dentista, o barulhinho da maquininha, tudo mais. O senhor, como médico, psicólogo, gostaria que o senhor me desse uma explicação, assim, para esse trauma que a gente tem, esse medo que a gente tem ao ir ao dentista, porque é uma coisa que vem desde criança, né? Muitas pessoas têm. Então, gostaria de explanar sobre esse assunto. Com relação aí ao medo de ir ao dentista, a gente pode contar nos dedos quem não tem. Então, o que seria a situação ideal? Seria você ir num consultório, ou numa clínica, ou no caso nosso aqui, um hospital odontológico, que te desse um conforto, né, de maneira que você ficasse seguro e à vontade. Que normalmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Você tem muito medo quando está inseguro. Né? Então, se você se sente seguro, né, se sente protegido, você não tem medo. Com relação aos equipamentos que causam medo, né, que é o barulho da caneta, a turbina de alta rotação, né, hoje os novos equipamentos eles não têm mais esse barulho, né, o barulho ele é controlado, você tem a opção de ficar ouvindo música durante o tempo que está tratando, você tem a opção de dormir durante o tratamento. Então, existem recursos que existem para minimizar, né, esse desconforto, que não é pequeno. E hoje, se a gente busca nos nossos prontuários, você consegue verificar o quê? Que pelo menos de 30%, 40%, até 50% dos clientes não procuraram antes um tratamento exatamente por medo, por uma história negativa do passado, né, porque a odontologia, hoje ela é muito diferente da odontologia do passado. Ou seja, a odontologia era sempre acompanhada de dor, era sempre acompanhada de mutilações, então o foco era só extrair os dentes, fazer próteses, né? Hoje não, hoje a gente tem o foco conservador, ou seja,
existe uma série de recursos, uma série de novos materiais, né, de tecnologias, todas à nossa disposição para que a gente faça o quê? Tente ao máximo preservar aquilo que é o natural, ou seja, reconstruir o natural. E quando não possível, aí temos também recursos para devolver aquilo que foi perdido. Então, a odontologia hoje, a gente pode dizer que ela pode ser encarada como uma odontologia sem medo. Você não deve ter medo de ir, tá? Porque existem recursos para que ela seja segura e confortável. Se você que está em outro país, né, Estados Unidos ou vários outros aí que o Walter está sempre visitando, né, pode entrar em contato com a gente, que estaremos sempre à sua disposição para tirar as suas dúvidas com relação a qualquer assunto que envolva a odontologia.